Você se acha uma pessoa equilibrada? Cá pra nós, gente, eu acho que não tem ninguém equilibrado nesse mundo, viu? Todo mundo é um pouquinho doidinho da cabeça. Bom, eu creio que todos nós somos levados de um extremo ao outro em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos muita dificuldade em mantermos aí o equilíbrio, da vida, o equilíbrio das situações. Por exemplo, você é uma pessoa legalista, você vê traços de legalismo na sua vida, o certo pelo certo e às vezes sem uma motivação maior por trás, e é o preto no branco, é 8 ou 80, ou também o outro extremo, talvez a gente se torne libertino, liberal demais, abre mão demais de tudo, banaliza as coisas. É muito difícil nós acharmos aí um equilíbrio. E hoje nós vamos falar com Salomão sobre isto, sobre equilíbrio, sobre a necessidade que nós temos de manter o equilíbrio nas coisas e manter o equilíbrio em todas as situações. Vamos ver como Salomão nos orienta em Eclesiastes, capítulo 7, versos de 15 a 22. Faça a leitura aí na sua Bíblia e hoje nós vamos falar sobre isto, equilíbrio. Como é importante o equilíbrio na nossa vida. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outro. Vale a pena ser justo? O que eu ganho sendo justo? Às vezes nós nos sentimos como Asaf e falamos, ou pelo menos pensamos, passa no nosso coração. Será que vale a pena mesmo ser justo, andar de forma piedosa, lutar pela verdade, manter certos princípios? Será que vale a pena? Principalmente quando nós olhamos a vida daqueles que não estão nem um pouco preocupados com isso. Parece que tudo vai bem, parece que eles é que estão de fato aproveitando a vida. Você já ouviu esse jargão, vaso ruim não quebra? Erva ruim não morre de jeito nenhum? Pois é, Salomão no verso 15 ele fala sobre algo que intrigava o seu coração. Ele diz, eu já vi de tudo debaixo do sol. Isso é o que a expressão aí quer dizer, eu já vi de tudo debaixo do sol. Salomão está falando aí da sua experiência e ele vai dizer de algo que intriga o coração dele e talvez também incomode o meu e o seu coração. Ele vai dizer assim, eu vejo que o justo muitas vezes morre cedo. E o que se esperava é que talvez ele vivesse muito, que isso fosse sinal de uma bênção, de uma bem-aventurança, de por ele ter zelado por uma vida correta, piedosa, justa, lutado pela justiça, que ele vivesse mais. Mas intriga Salomão que muitas vezes as pessoas boas morrem. Eu sei que você tem um exemplo disso, de pessoas, personagens na história, no seu contexto familiar, e a gente diz assim, que pena, mais uma perda aí nesta área, mais uma perda para a sociedade. Às vezes você é uma pessoa da música, da poesia, dos livros, da arte, da ciência, a gente fala, nossa, hoje o Brasil perdeu uma grande contribuição, não é? Uma grande mente, uma grande pessoa. E às vezes a gente olha para pessoas totalmente ímpias, depravadas, pessoas más, como Salomão aí diz, e elas duram muito, não morrem de jeito nenhum, Não é que a gente está desejando a morte de ninguém, não, mas é uma força de expressão, Parece que aquilo que é ruim dura bastante tempo, Às vezes a gente vê ditadores que oprimem o povo, extorquem o povo, humilham o povo e às vezes ficam no poder e duram tanto tempo, Como conciliar estas coisas? Como que a gente vai entender estas coisas? Isso deixou também Salomão perplexo. Bom, pessoal, lembra que Salomão muitas vezes avalia a vida debaixo do sol, ou seja, humanamente falando, na visão da gente que está aqui somente debaixo do sol, ou seja, uma visão humana, uma visão materialista, que não tem como perspectiva, ou seja, que não leva em conta
Deus, a eternidade, prestação de contas, vida eterna, juízo final. Ou seja, Salomão olhando a vida com os olhos humanos de um homem secular, até mesmo de um ateu. Ele tenta, sem Deus, buscar sentido na vida e respostas. E isto intriga o coração dele. Porque, de fato, pessoal, se não existe vida eterna, se não existe uma prestação de contas final, tanto faz você ser bom ou mal, vamos ser sinceros. Tanto faz você lutar pela justiça, afinal, o que é justiça se não existe Deus? Se não vai haver prestação de contas, para que eu vou ser justo? Se não vai haver vida eterna, se não vai haver um juízo final, eu vou ser justo para quê? Vou ser moral para quê? Vou lutar por uma verdade para quê? Se tanto faz, aliás, o que é verdade? Vamos cair num relativismo, num pragmatismo e vamos viver simplesmente de maneira hedonista. Cada um faz o que acha melhor, igual lá no tempo dos juízes, não é? Mas é fato que o homem não consegue fugir disso, tanto por medo das penalidades ali da lei que estão próximas dele, né? Se eu atravessar no sinal vermelho, além de eu bater o carro, ir para o hospital, ficar ali internado, vou matar alguém, posso ser preso, tanto por medo dessas ameaças temporais, como parece que há no coração do homem também um senso de um juízo, de algo final, de uma prestação de contas, além dessa responsabilidade mútua e coletiva que nos restringe em muitas coisas. Muitas vezes nós não fazemos mais mal do que poderíamos porque existem leis gravadas no nosso coração, porque existem leis terrenas, porque se não fosse ela, talvez nós faríamos estas coisas, e há um senso assim final de uma prestação de contas. O que eu estou querendo dizer com isto? Numa perspectiva humana, não há diferença nenhuma entre o justo e o injusto. Aliás, pode ser que o injusto tenha até mais vantagem, porque, aparentemente, humanamente falando, ele vai curtir muito mais a vida do que você, não vai se preocupar com certo e errado, ele vai viver sem freios, afinal, morreu, acabou, pronto, para que eu vou me preocupar com o que é certo e errado? Mas quando pensamos numa perspectiva eterna, quando pensamos em Deus, quando colocamos Deus na jogada, quando pensamos em um juízo final, que eu creio que é o que tem muito mais sentido, não essa anarquia, mas quando nós pensamos na revelação que Deus nos deu, aí sim há uma diferença gritante e é a mesma diferença que Asaf encontra lá no Salmo 73. Ele questiona, reclama, mas quando ele entra no santuário, se depara com Deus e atina para o fim dos perversos, que isto na verdade são lugares escorregadios e o final deles é a destruição, aí sim tudo passa a fazer sentido. Bom, então resolvido isto, biblicamente falando, nós vamos buscar aí então o equilíbrio. Salomão vai nos ajudar nisto, entre a justiça e também uma vida relaxada, né? Nenhum dos dois extremos, nem justiça exagerada, que no caso aqui é sinônimo de legalismo, de hipocrisia, e nem libertinagem. Em primeiro lugar, Salomão aí nos ajuda a ter cuidado com o legalismo, com o extremo do legalismo. Ele diz aí, não seja demasiadamente justo. Salomão não está incentivando a injustiça, o pecado, a impiedade, você quebrar a lei de Deus, desagradar a Deus, viver do jeito que você quiser, não se preocupar com a justiça. Não é isso que Salomão aqui está dizendo. Nós devemos lutar pela justiça, até porque a Bíblia diz que nós devemos ter fome e sede da justiça, e a justiça é a justiça divina, é a justiça de Deus. A nossa justiça é trapo de imundícia, por isso que a gente precisa da justiça de Cristo para sermos salvos e comparecermos diante do tribunal de Deus. Mas ele está falando aqui de uma outra maneira do legalismo. E o legalismo é fruto deste orgulho, desta soberba, de nos acharmos melhores do que os outros em nós mesmos. Esta arrogância, esta altivez que nos leva a olhar de cima para baixo, né? Com um olhar superior, como se nós fôssemos bons, justos, impecáveis e ficássemos ali preocupados com o último tio da letra, preto no branco, é 8 ou 80, não tem flexibilidade, não tem misericórdia, não tem meio termo, não tem diálogo, não tem compreensão, é isto e acabou. E além de ser este orgulho, esta autossuficiência, esta arrogância, esta soberba, o legalismo tem a ver também não com amor ao bem em si, aquilo que é bom em si e justo,
mas é simplesmente um amor à moralidade pela moralidade em si. Ou seja, a moralidade é um fim em si mesmo, ou seja, não é por causa de Deus. Não é fruto de um coração piedoso, não é fruto de amor, não é fruto de misericórdia, de graça, de compaixão, de entendermos que as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. É mais um capricho pelo capricho em si. É a legalidade pela legalidade em si. É aquele orgulho de sentir que você é o guardião da lei e que você está cumprindo tudo, então que você é extremamente competente, justo, correto. É para que as pessoas olhem para você e aplaudem e falem, nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa impecável, que pessoa corretíssima. Ou seja, é uma vã glória, é uma glória para si mesmo, é soberba. Isso está ligado à idolatria do eu, a querermos ser o centro das atenções, a querermos louvar a nossa própria justiça própria. Isso é que é legalismo. E o legalismo sempre nos leva a torturar o outro, a diminuir o outro, a ser pesado com o outro, a não ter misericórdia com o outro. Muitas vezes nós queremos misericórdia para nós, mas não temos nenhum pingo de piedade com os outros, né? Então, o legalismo é extremamente perigoso quando é a lei simplesmente pela lei em si, quando nós usamos simplesmente para cumprir algo, mas sem nenhum propósito em relação a Deus, ao amor a Deus, ao amor à obra de Deus e ao amor às pessoas, mas é simplesmente o prazer de estar correto. Então é um perigo muito grande este extremo. Você se acha legalista? Pense aí na maneira como você age e reage e como você lida com seus problemas, com seus pecados e como você lida com o pecado dos outros, como você lida com os erros dos outros. Você é uma pessoa impiedosa, legalista? Você pesa a mão aí sobre as pessoas? Pense aí seriamente em como você tem conduzido a sua vida e o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. O legalismo, ele é extremamente prejudicial na igreja, por exemplo, no corpo de Cristo. Paulo combateu duramente o legalismo, por exemplo, dos judaizantes, que queriam impor à igreja de Cristo certas práticas só pelo capricho delas cumprirem. O legalismo é muito perigoso porque nos leva a querer a salvação por obras, por mérito próprio e a não reconhecermos a nossa miséria e necessidade de Jesus Cristo, da justiça de Cristo para a salvação. O legalismo nos torna impiedosos, cruéis, tiranos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. E Salomão diz também, nem muito sábio. Querer ser sábio demais, saber tudo, querer dar respostas para tudo, querer ser assim o guru, né, o centro das atenções, aquele cara que sabe de todos os assuntos, tem a melhor opinião para tudo, a opinião dele é a melhor, a opinião dele é a que vale, todos têm que acatar, as outras opiniões ele despreza, todo mundo tem que ouvir a sua opinião porque ele está sempre certo, ele é o sábio, ele é o cara. Salomão está dizendo assim, cuidado, isso não é nenhum sinal de sabedoria. Querer ser sábio demais é furada, não seja exageradamente sábio. E por que? Salomão diz aí, tanto a justiça que conduz ao legalismo, quanto essa sabedoria, que na verdade não é sabedoria nenhuma, diz aí que destrói a própria pessoa. Nós estamos cavando o nosso próprio buraco, a nossa própria ruína e destruição. É triste falar isso, mas eu creio que eu e você temos exemplo de pessoas que foram moralistas, legalistas, uma capa externa de religiosidade, de perfeição, mas escondia algo podre dentro e de repente aquilo tudo vem à tona e a queda é alta, né? Quanto mais alto ele subiu, quanto mais alto ele se colocou e se projetou, maior também foi a queda. Não seja exageradamente sábio. A Bíblia diz que é na multidão de conselhos que há sabedoria. E a sabedoria vem do alto, não é do próprio homem. Bom, mas em segundo lugar, o outro extremo também é muito perigoso. A libertinagem. Salomão diz aí, não seja também demasiadamente perverso. Salomão não está dizendo, seja só um pouquinho perverso, viu? Ele está dizendo assim para nós termos equilíbrio, não ir nem para um lado e nem para o outro. Ele está dizendo, não seja libertino, não caia também numa devassidão, num liberalismo de aceitar tudo, de banalizar a graça de Deus,
de fazer do jeito que você quiser, de não se importar com princípios, com valores, com comportamento, com a verdade. Tome cuidado, tenha equilíbrio, não haja também como um tolo. O extremo do legalismo é esta tolice, esta libertinagem, esta imoralidade de você achar que então eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou viver uma vida desregrada, então não preciso de parâmetros, não preciso de princípios. Ele diz aí, tome cuidado, também não vá para o outro extremo. Ele está dizendo assim, você pode ser um pouquinho perverso. Percebam aí o jogo de palavras de Salomão. O que ele está querendo dizer é nos trazer para o meio, é nos trazer para o equilíbrio. Não seja demasiadamente justo e legalista, mas também não vai chutar o pau da barraca, né? Também não vai escambar tudo e fazer o que você bem entender. Nós precisamos de equilíbrio e o equilíbrio é o ponto mais difícil. Como já falamos aqui, nós sempre tendemos aos extremos. Ficar no meio é muito difícil nesse sentido, né? A linha é muito fina, mas também não vá para a libertinagem. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 e 7 que se nós fomos salvos pela graça, a gente não deve voltar à escravidão do pecado. O homem, ele não é livre, ou ele é escravo do pecado, escravo de si mesmo, escravo das suas paixões, e as suas paixões reduzem quem o homem é, faz com que ele tenha uma vida mesquinha, e ele seja escravo de si mesmo, ele não consegue romper com esse domínio do coração escravizado pelo pecado, embora ele ache que é livre, rompendo as algemas de Deus, como diz o Salmo 2, mas ele é escravo de si mesmo, escravo do pecado, escravo de Satanás e do reino das trevas. Paulo vai dizer, agora vocês são servos de Cristo, vocês são escravos da graça, vocês foram libertos para ser quem vocês foram criados para ser. Servos de Deus, criaturas de Deus, filhos adotados em Cristo para glorificar a Deus. Mas a Bíblia é muito clara que nós não devemos usar a graça como pretexto para pecar. Muito pelo contrário, a graça nos dá todos os motivos e a capacidade de andarmos de maneira piedosa. Paulo em Tito vai dizer que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, ela nos salva da condenação do pecado, mas ela não para por aí. A graça também nos salva da corrupção do pecado. Paulo vai dizer em Tito 3 que a graça nos educa para que a gente renegue as paixões mundanas e saiba viver de modo piedoso, de modo que agrade a Deus. Então os dois extremos são perigosos, tanto o legalismo quanto o liberalismo ou a libertinagem, a imoralidade, você viver de maneira desregrada do jeito que você quiser. Isto não é liberdade, isto é escravidão do pecado. A liberdade é a gente andar no evangelho, é a linha do meio. Que Deus nos dê graça para isso, que a gente não haja como tolo, é o que Salomão aqui está dizendo. Bom, e após falar destes dois extremos, Salomão vai enfatizar aqui para nós no verso seguinte, aí, quando ele vai dizer em outras palavras, evite os extremos. Não abra mão de uma coisa, retenha a outra, se agarre nestes princípios, firme-se nestes princípios, não vá nem para um extremo e nem para o outro. E ele vai colocar algo aí central na sabedoria bíblica, tanto em Provérbios, nos Salmos, isso é muito rico nos Provérbios, mas também em Eclesiastes, Salomão fala muito sobre isso, inclusive no final ele diz, não há limites para se escrever livros, mas o resumo é este, a essência é esta, teme a Deus. E temer não é ter medo, não é ter pavor de Deus, não é aquele relacionamento idólatra que eu vou lá morrendo de medo e vou apaziguar a ira para ter colheita, para ter saúde, para ter prosperidade. Então eu vou ver o que Deus está querendo para eu poder amenizar, apaziguar a ira dele e ele ficar de bem comigo. Deus é santo, Deus é justo e a gente tem que temer e muitas vezes de maneira saudável, ter medo num certo sentido, no sentido de que Ele é Deus, Ele é santo, Ele está no trono, Ele está acima de nós, e nós somos criaturas e pecadores. Mas Deus nos chama a um relacionamento de temor, e temor tem a ver com reconhecer quem Deus é, a sua justiça, a sua santidade, a sua glória, mas também o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. O temor é um relacionamento de reverência, de honra, de filho que honra o pai, mas não tem medo, ele se assenta na presença do Pai com alegria, com confiança. E a chave que Salomão diz aqui é esta,
temor. E temor envolve relacionamento de amor, relacionamento de entrega, relacionamento de honra, relacionamento de obediência, relacionamento de submissão. Perceba aí que o temor trabalha tanto o legalismo quanto aí a libertinagem. Por que trabalha o legalismo? Porque eu não vou lutar pelos princípios e por uma vida piedosa simplesmente pelos princípios em si. Mas o temor coloca esta ideia de relacionamento. Eu vou viver uma vida piedosa em relação a Deus, por amor a Deus, porque eu amo a Deus, porque eu o conheço. Não é um relacionamento com leis frias, mas é um relacionamento com a pessoa que eu conheço, que se revelou a mim, que me salvou, que me ama, que me adotou, que me fez promessas e Ele é meu e eu sou dele. Então, o amor faz com que os mandamentos não sejam penosos e a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. O cristão verdadeiro, ele tem um outro tipo de relação com a lei de Deus. Ele sente tristeza por não cumpri-la e por quebrá-la às vezes. E aí a gente pede perdão e é reconciliado com Deus por causa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo renova em nós a alegria. E ele tem essa tristeza pelo pecado, mas os mandamentos não são penosos. A gente se entristece às vezes de não cumprir, mas não quer dizer assim que é um fardo, que é uma coisa horrível, que a gente não quer, que está insuportável. Salmo 1 diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o temor do Senhor também nos ajuda com a libertinagem. Porque se Deus nos salvou do pecado, para que a gente vai voltar para lá? Para que a gente vai voltar para a lama que causou tanta dor em Jesus Cristo? Para que a gente vai ter prazer em praticar o pecado que causou tanta dor em Jesus Cristo na cruz? Nós também seremos livres desta libertinagem do amor ao pecado, do amor à velha vida. Por isso Salomão diz aí, fique no meio, fique no equilíbrio, evite extremos. E a chave é, tema a Deus. Quem teme a Deus se dá bem com estas duas coisas. É o que Salomão quer dizer nesse versículo. Quem teme a Deus fica bem com as duas coisas, sabe lidar bem com as duas coisas, sabe andar em equilíbrio. Bom, em quarto lugar, Salomão continua aí argumentando e agora vai dar um tapa na nossa cara para que a gente não se iluda acerca de quem nós somos e que vai nos ajudar também neste equilíbrio. Em primeiro lugar, ele vai dizer aí da importância da sabedoria. A sabedoria ela é maravilhosa, ela é extremamente importante para nós. Nós precisamos de sabedoria. E Tiago vai dizer, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Mais à frente ele vai dizer que a sabedoria humana ela é terrena, ela é demoníaca. Ela não tem nada de bom, mas a sabedoria de Deus ela é incomparável, ela é santa, pura, justa, produz frutos e tudo mais. Nós precisamos de sabedoria. E ele vai dizer que a sabedoria protege a pessoa como uma cidade protegida por 10 homens valentes. Andar em sabedoria é importante, nos protege de vários perigos, de decisões erradas, de reações erradas, protege o nosso coração, protege a nossa vida e protege aqueles que estão em redor de nós. Nós precisamos de sabedoria. Isso é algo maravilhoso. Mas se você se achar sábio demais, você vai cair na arrogância e no legalismo. Por isso que em seguida ele vai dizer assim, ó, primeiro Salomão nos levanta, né? Depois vai dizer assim, ó, se põe no seu lugar, meu filho. Não há nenhum justo na face da terra, não há ninguém que faça o bem. Paulo vai dizer algo muito parecido em Romanos capítulo 3, não é? Baixa a sua bolinha aí, não pensa que você está com essa bola toda não, porque não há nenhum justo. Então se humilhe, tenha este senso de quem você é e da sua necessidade de Deus e da salvação. E aliás, um dos princípios da sabedoria também é este, é nós reconhecermos a nossa ignorância, o quanto ainda precisamos aprender e o quanto necessitamos de Deus. Então Salomão vai nos dar um tapa na cara, nos colocar no nosso lugar e dizer assim, ó, busca a sabedoria. Não estou dizendo que a sabedoria é ruim, ela protege, mas não pense também que você é a pessoa mais sábia do mundo. Não há um justo na face da terra. Vá para o meio, vá para o equilíbrio. Fique na linha do meio que é mais segura. Bom, e em quinto e último lugar, Salomão nos ajuda aí em mais um ponto que eu creio que nós temos muita dificuldade para amarrar aqui este assunto, que é acerca daquilo que nós ouvimos e falamos e precisamos também de equilíbrio nisso. Principalmente você aí que está em papel público, de liderança, você precisa ouvir estes conselhos aqui de Salomão. Primeiramente ele diz aí, não dê ouvidos demais, não ouça demais aquilo que as pessoas falam acerca de
você. É claro que nós precisamos de exortação, nós precisamos ouvir as críticas. Quem está em liderança precisa ouvir os seus liderados, a opinião, as críticas, as exortações, e nós precisamos estar atentos a isso. Mas tudo tem também um equilíbrio, porque se você ouvir demais, der ouvido demais, ainda mais nesse ambiente aí de tanta fake news, de tanta mentira, e tem pessoas que falam não para ajudar. A maioria das pessoas falam movidos por inveja, para te destruir, para te deixar mal, para subir em cima de você, para se projetar em cima de você. Muitos querem ver o circo pegar fogo mesmo. Muitos querem causar confusão. Então não dê ouvidos demais às pessoas. Ele diz aí, ou você vai ouvir o seu servo falar mal de você. E aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E o que os ouvidos não ouvem, eu creio que o coração também não sente, não é? Então não dê ouvidos demais, não fica ouvindo demais o que eles falaram de mim, o que eles pensaram de mim. Isso pode ser até orgulho, né? A gente quer ouvir demais opinião, quer ouvir elogios. O que ciclano falou, qual que é a opinião disso? Você vai ouvir aquilo que você não quer ouvir. É melhor você morrer sem essa, né? É melhor você passar sem essa. Já ouviram essa expressão, né? Podia ter dormido sem essa. Pois é isso que Salomão está dizendo aqui. Tem muita coisa que você pode dormir sem ouvir para você dormir melhor. Se você ouvir, você vai ficar pior. Tome cuidado então com aquilo que você ouve. Você tem que ouvir, mas com cuidado. E em seguida ele vai dizer assim, mas não pense também que você é melhor do que os outros. Não pense que você é mais justo do que os outros. Ele diz aí, você também fala mal dos outros. Muitas vezes nós também falamos. Muitas vezes a nossa língua é grande demais. Muitas vezes a nossa língua é comprida, venenosa, igual diz Tiago no capítulo 3 da sua epístola. A nossa língua é como um navio desgovernado. A nossa vida é como uma fagulha incendiando aí uma floresta. A nossa língua é como um veneno de víbora. Então tomemos cuidado com a nossa língua. Não adianta a gente se colocar numa posição de super justos, estão falando mal de mim, estão fazendo fake news de mim, enquanto a gente está fazendo a mesma coisa, né? Também precisamos de equilíbrio. Não ouça tudo e cuidado com a sua língua. Bom, pessoal, andar em equilíbrio de fato não é fácil, somos tendentes a extremos em todas as áreas da vida. A gente precisa trabalhar muito o nosso coração, nos policiarmos, observarmos onde temos sido legalistas demais ou libertinos demais, e a gente precisa cada dia mais crescer a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Se você olhar a vida e o ministério de Jesus, ele perfeitamente andava em equilíbrio, ele exercia justiça na hora certa, misericórdia na hora certa, sempre tinha palavra sábia, dolo algum se achou em sua boca, ele agia e reagia de maneira perfeita, ele jamais cometeu pecado, e graças a Deus porque ele é o homem que nós não temos condições de ser, porque ele viveu a vida que não tínhamos condições de viver e assumiu na cruz os nossos pecados, lá ele morreu no nosso lugar, mas ele fez isto e ressuscitou para que pelo poder dele, da sua cruz, da sua obra, da sua pessoa, hoje nós pudéssemos andar de maneira diferente. Nós sabemos que a nossa caminhada aqui é um progresso de santificação. O Espírito Santo está nos livrando da corrupção do pecado e um dia, na glorificação final, nos livrará da presença plena do pecado. Mas é só a obra do Espírito Santo mesmo, meu irmão, com a palavra de Deus, que pode nos ajudar a caminharmos em equilíbrio. E um dos frutos do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, é domínio próprio. O Espírito Santo traz este domínio próprio, este equilíbrio. Por isso eu e você precisamos ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus, aplicar ao coração, ter comunhão com Deus, ter comunhão com Jesus Cristo. Como diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sermos cheios do Espírito Santo, não apagarmos o Espírito Santo. Como diz Paulo em Gálatas, as obras da carne só produzem aquilo tudo que não presta. Isso vem do nosso coração caído. Mas o fruto do Espírito são as virtudes de Cristo, entre elas o domínio próprio, a longanimidade, a paciência, a paz e aquilo que nós carecemos para andar em equilíbrio. Precisamos de comunhão com Deus. Por isso que Salomão diz que a chave é o temor do Senhor. E nós só tememos a Deus num relacionamento em Cristo Jesus. Precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que eu e você saibamos andar mais em equilíbrio, evitando o legalismo e evitando também a libertinagem. Que Deus nos ajude, que eu e você caminhemos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, para a glória de Deus. Um abraço e até o próximo.